Obrigado, Ly. A voz de Rafinia soou depois de um tempo. O cavaleiro feminino não era bobo. Ela sabia que sem Leilin, eles realmente teriam morrido nas mãos dos ogros, desaparecendo em suas bocas. Ela obviamente não queria morrer assim, e apenas o pensamento disso já a deixava com medo. Todos aqueles livros de aventura eram fraudes. Não havia heróis românticos e princesas bonitas. Em vez disso, havia ladrões e bandidos, bem como ogros que comiam pessoas vivas. Então, agora que suas fantasias foram destruídas, você ainda continuará se aventurando? Perguntou Leilin, curiosa. Claro! Este é o meu caminho como um cavaleiro. A voz do cavaleiro feminino estava cheia de resolução. Enquanto eu puder suportar, o mal será destruído pelas minhas mãos um dia. Com meu trabalho, o mundo recuperará sua beleza. Leilin revirou os olhos sem fala. Este idiota direcionalmente desafiado parecia não mostrar sinais de acordar para a realidade. Que tipo de expressão é essa? Não, eu estava pensando que você é muito adequado para se tornar um paladino do deus da justiça. Mesmo. Felizmente, a deusa da sorte finalmente mostrou misericórdia a eles, permitindo que seu pequeno grupo deixasse a região onde os ogros causaram estragos. Se não, uma vez que Leilin estivesse cercado pelos ogros, ele provavelmente abandonaria todos e abriria um caminho para escapar. Além dele, todo mundo, incluindo o cavalo de batalha Nick, se tornaria rações e sacudidelas para os ogros. Eles estão todos confusos por causa da morte do comandante no caminho. Ele esbarrou em alguns membros dos grupos de comerciantes que haviam sido separados, e até mesmo alguns ladrões e coisas do gênero. Era uma pena para eles que a Terra Finia tivesse aprendido a resolver sua determinação. A cavaleira do alto escalão que recuperara uma parte de sua força não precisava de muita energia para cuidar dessas pessoas. Tudo isso continuou até hoje, quando uma pequena cidade com uma parede negra apareceu na frente de Leilin. Estamos aqui, este é o castelo de Glonwood. Depois deste lugar, chegaremos às planícies centrais do reino de Dambrat, os territórios ali administrados por pessoas diretamente subordinadas ao rei. Depois de ver esta cidade, Rafinia gritou de alegria. Hera e Alani sorriram, parecendo como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Estavam a meio caminho da longa viagem, mas o cansaço e o terror eram mais do que suficientes para deixá-los com medo. Pare! Pare o veículo para uma inspeção. No portão da cidade, o grupo de aventuras de Leilin de vestes estranhas foi imediatamente interrompido pelos guardas. Oh! Esses soldados parecem bem fortes. E são profissionais que já viram sangue. Leilin viu Hera indo em frente para negociar com eles, as sobrancelhas franzidas ligeiramente. Com sua experiência, ele obviamente podia ver que os guardas eram mais fortes que o normal. Eles poderiam até ser pessoas encarregadas de grupos profissionais, incomparáveis à festa anterior. Ele podia sentir dezenas de arqueiros de elite apontando suas armas para essa área das sombras, deixando-o com uma sensação de perigo, até para me dar uma sensação de perigo. Esses arqueiros deveriam ter equipamentos como Flame Assassino. Quão rico! Leilin lançou um olhar discreto para o topo da muralha da cidade, e depois manteve um rosto indiferente enquanto olhava para Hera e o resto. Depois de verificar a prova de que eles eram mercenários e nobres, o soldado de meia-idade que parecia ser o líder foi até eles. Eventos terríveis ocorreram recentemente no Glonwood Castle. Não fique muito tempo se não tiver negócios aqui. Obrigado por boas intenções. Oficial, isso é sobre os ogres. Uma sugestão de curiosidade apareceu nos olhos de Hera. Os ogres, eles estão longe de demônios reais. O soldado de meia-idade zombou, mas não deu mais detalhes. Só quando ele passou por Leilin e os outros mercenários, ele os avisou: não crie problemas lá dentro, ou então, suas palavras ameaçadoras imediatamente irritaram Rafinia. Leilin e Olipeme, por outro lado,
Haviam conhecido situações como essa antes. Eles reviraram os ombros em resposta, embora não fosse óbvio se eles realmente prestavam atenção aos conselhos. HMPH. O líder não discutiu sobre isso com Hera, parecendo desapontado. Ele acenou com a mão. Vai em frente, a força dessa legião não perde para as tribos ogras. Lei Lin baixou a cabeça, os olhos brilhando de sagacidade. Parece que o poder do reino e os soldados são os verdadeiros trunfos da raça humana no mundo dos deuses. Esses grupos mercenários inferiores não podem ser comparados. Lei Lin finalmente pôde ver a aura dos soldados de uma nação, com tantas espadas afiadas quanto árvores na floresta e tantas lanças quanto espinhos em um arbusto. Eles podem até ter o apoio de magos e sacerdotes. O oficial do meio do ranking tinha agora uma aura muito semelhante a um guerreiro de alto nível, e ele evidentemente passou por inúmeras batalhas. A aura de alguém que tinha visto sangue em batalha era algo que a maioria dos mercenários não podia igualar. Com o que ele falou, algo definitivamente aconteceu aqui. As ruas desoladas e a segurança apertada na cidade deixaram Lei Lin franzindo a testa. Nós planejamos descansar aqui por um tempo. Também podemos precisar comprar uma carruagem e recrutar mais alguns mercenários, disse Hera quando encontraram uma estalagem, parecendo cansada enquanto falava com Lei Lin e o resto. Precisamos de uma nova carruagem. Rafinia foi obviamente aprovado nesse plano. Eles finalmente chegaram a uma cidade humana com grande dificuldade, e ela mal podia esperar para descansar um pouco. Para uma dama da nobreza, não havia nada mais difícil de suportar do que sujeira e fuligem. Era uma pena que não houvesse falta deles na jornada, especialmente para os mercenários. Que a pobre garota já não tinha enlouquecido mostrou a determinação que ela ganhou com seu treinamento de cavaleiro. PM aprovou isso bem. Ele já estava ansioso para trocar os ouvidos de ogro pela comissão, além de comprar um novo lote de rum. Tudo bem, nos encontraremos daqui a 3 dias. Lei Lin acenou com a cabeça sem muito cuidado. Ele estava agora ligeiramente curioso sobre os eventos no castelo Gloomwood. Espere, Ly. Seu amigo precisa da sua ajuda. Meus ferimentos precisam ser curados de um padre. Quando chegou a hora de se separar, a velha PM agarrou Lei Lin com firmeza, os olhos brilhando de lágrimas. Olhando para o estado em que se encontrava, Lei Lin não teve escolha senão virar os ombros para trás e trazer o PM, com a perna quebrada, junto. O anão adorava o deus dos guerreiros de qualquer maneira, e a igreja não estava muito longe da guilda dos mercenários. Feitiço divino cure feridas moderadas. A luz sagrada brilhou das mãos do sacerdote na igreja dos guerreiros, e o ferimento na coxa de PM rapidamente se recuperou. Uma nova camada de carne tenra cresceu. A taxa é de 5 cronas. O padre parecia piedoso, mas não reduziu as taxas. A maioria das igrejas funcionava recebendo dinheiro para curar as feridas de seus seguidores. Os deuses precisavam de dinheiro para construir suas igrejas extravagantes. Mais importante, eles precisavam atrair adoradores com condições mais generosas. A velha PM, que geralmente era mesquinha, pagava alegremente e não ousava aproveitar nada disso. Só depois que ele saiu da igreja ele pareceu arrependido. Se o nosso empregador não quiser sair nos próximos dias, a OLM prefere procurar um médico ou um pioneiro. Droga, 5 coroas. Quantas garrafas de rum me ajudariam? Oh, Deus, a velha PM não disse isso de propósito. A velha PM continuou a murmurar. Não. Isso deve ser incluído nas taxas que recebemos do nosso empregador. Você vai me apoiar, certo, Ly? Lei Lin fingiu não ouvir nada, caminhando até a entrada do mercenário Guild com o anão. A velha PM trocou impacientemente os ouvidos de ogro para compensar suas perdas, enquanto Lei Lin ia ao salão da missão. O salão era muito menor que o de Emon City. Alguns mercenários estavam sentados lá, e em termos de qualidade ou quantidade,
pareciam estar faltando. Essa estranha atmosfera foi explicada depois que Leilin olhou para o quadro de missões. Missão de alto nível: rastreie rastros de seguidores do diabo. Esta missão é extremamente perigosa. Por favor, pense bem antes de escolher. Missão de alto nível: investigue a cerimônia do deus do mal na casa de Lord Okdo. Missão de alto nível: investigue a causa da morte do Barão Failen. Numerosas missões de alto grau foram penduradas em uma fila, parecendo maravilhosas. Era uma pena que poucos mercenários ousassem aceitá-los. Interessante. Um diabo. Um sorriso surgiu nos lábios de Leilin, de repente. Como ele recordou a mobilização incomum das tropas, bem como o olhar preocupado no rosto do oficial de nível médio, tudo ficou claro. Glonwood Castle estava em um estado estranho por causa das atividades dos adoradores do diabo. Essas missões de alta dificuldade eram normalmente deixadas para as igrejas e para as tropas do país. Não era de admirar que os mercenários não estivessem interessados. No entanto, eles não tendo interesse não significavam que Leilin fosse o mesmo. Ele sempre foi curioso sobre o inferno e os diabos neste mundo. As memórias de Beelzebub não sabiam que ele sabia tanto sobre eles como Arquiduque, mas a teoria e a realidade eram duas coisas separadas. Baseado em suas memórias, existem 9 níveis de inferno aqui. Cada um tem seus próprios governantes governando-os, assim como algumas poucas regiões públicas. Para conseguir romper as restrições da dimensão e chegar ao mundo material primordial para difundir a crença. Isso é algo que apenas um governante de o mesmo nível que ele poderia realizar. Em seu mais poderoso, o soberano rei da glutonaria, Beelzebub, era tão forte quanto um mago que compreendia as leis. No mínimo, ele era mais forte que os deuses menores aqui. Não era de admirar, então, que os traços de demônios tivessem colocado a cidade em alerta máximo. A cena que a semente da alma havia projetado no começo apareceu diante de seus olhos mais uma vez. Eu me pergunto como esse rapaz Tiff está fazendo agora? Ele recebeu o poder da semente da alma do meu corpo principal. Se ele conseguisse se adaptar a ele, ele deveria ser bastante forte agora.